Sabe a palavra narcisismo? A gente usa bastante, né? Mas de onde ela vem? Bom, hoje vamos direto na fonte. Vamos mergulhar num mito atemporal, uma história sobre beleza, sobre obsessão e olha sobre uma punição que foi, digamos, perfeitamente adequada. Beleza? Então vamos direto ao ponto. A pergunta central que está no coração dessa história toda. Todo mundo sabe que Narciso se apaixonou por si mesmo, mas por quê? O que levou a isso? E a resposta? Ela é bem mais complexa do que a gente imagina. Para entender a resposta, a gente precisa primeiro conhecer o protagonista da nossa história. E tudo começa com ele, o belo e, como vamos ver, completamente inatingível Narciso. Olha, a beleza de Narciso era algo fora do comum. Tão absurda que se dizia que todos, sem exceção, se apaixonavam por ele na hora. Mortais, ninfas, não importava, todo mundo ficava encantado. Só que tinha um problema, ele simplesmente não dava a mínima. E por trás daquela aparência perfeita, bem, tinha um coração de gelo. Ele rejeitava todo mundo. E não era só um não obrigado, era de uma forma fria, cruel mesmo. Ele deixava um rastro de corações partidos por onde passava, sem sentir absolutamente nada. Então ele foi rejeitando um, rejeitando o outro, até que uma dessas rejeições, uma em particular, acabou mudando tudo. Foi o que deu o pontapé inicial para a tragédia dele. É aqui que entra a ninfa Eco. De todos que o amavam, o amor dela era talvez o mais forte, o mais intenso. E, como era de se esperar, ele a rejeitou sem a menor piedade. O coração dela ficou tão partido, mas tão partido, que ela simplesmente começou a definhar. Ela foi sumindo, sumindo de tristeza, até que do corpo dela não sobrou nada, apenas a voz, que ficou ecoando pela floresta. Um eco literal do amor que ele desprezou. E claro, um ato de crueldade desse tamanho não ia passar batido. Lá no Olimpo, os deuses estavam de olho. Eles viram tudo e, bem, a paciência deles tinha um limite. Então, uma das pessoas que ele rejeitou, com o coração em pedaços, fez uma prece, um pedido de justiça. E não era um pedido de vingança, tipo, que ele sofra. Era mais sutil, era por equilíbrio. A prece era que ele sinta na pele o que é amar alguém que nunca, jamais vai poder corresponder. E essa prece, ela foi ouvida. E não foi por qualquer um. Quem ouviu foi Nêmesis, a deusa da retribuição, da vingança divina. Aquela que garante que a conta sempre chega, sabe? E ela decidiu que tinha chegado a hora de Narciso pagar a dele. Pronto. O palco estava montado. A maldição foi lançada. E agora era só uma questão de tempo até ela se concretizar. Num lugar bem específico. Um bosque tranquilo no meio da floresta. Então, o que Nêmesis fez? Com aquela precisão divina, ela guiou Narciso, que não suspeitava de nada, até um lago bem escondido na floresta. E não era um lago qualquer. As águas eram paradas, cristalinas, um espelho perfeito. Um espelho que ia refletir muito mais do que só a imagem dele. Cansado da caminhada, Narciso sentiu sede. Ele se inclinou na beira do lago para beber água e foi aí que aconteceu. Ele viu um reflexo. Mas, gente, não era um reflexo comum. Era o rosto mais perfeito, mais ideal que ele já tinha visto na vida. Ele ficou paralisado, apaixonado na hora, só que ele não fazia a menor ideia de que estava olhando para o próprio rosto. E aí começou a tortura dele. Ele ficou preso num loop impossível. Ele tentava tocar naquele rosto na água, mas bastava encostar o dedo que a imagem se desfazia. Desesperado, ele se afastava e a imagem voltava, intacta, perfeita. Era como uma provocação, um desejo que ele nunca conseguiria alcançar. E pronto. A maldição estava completa. Ele virou um prisioneiro do próprio reflexo. Não conseguia sair dali. Não conseguia tocar o objeto do seu amor. E não conseguia parar de olhar. Estava apaixonado por alguém que nunca poderia amá-lo de volta. Exatamente o que pediram na prece. E ali ele ficou. Incapaz de quebrar aquele feitiço, ele ficou parado na beira do lago. Ele esqueceu de comer, de beber, esqueceu de viver. A única coisa que importava era aquela imagem na água. E assim ele ficou, até que sua vida, pouco a pouco, se apagou. Mas a história dele não acaba aí, com a morte. Porque no lugar exato onde ele morreu, algo novo nasceu. Uma flor brotou da terra, como uma lembrança eterna da beleza e do destino trágico dele. Uma flor linda, que hoje a gente conhece pelo nome dele, Narciso. E o mais curioso é que essa flor cresce sempre inclinada para baixo, sabe? Como se estivesse eternamente olhando o próprio reflexo na água. Um símbolo perfeito e melancólico de toda essa história. E tudo isso faz a gente pensar.
né? Numa época de selfies, de filtros, de perfis em redes sociais que são montados nos mínimos detalhes, o que será que esse mito tão antigo ainda tem para nos dizer sobre os perigos de se apaixonar pela própria imagem?